É uma alegria muito grande a gente poder estar aqui gravando. Hoje eu estou aqui na biblioteca da igreja. A gente está gravando aqui porque aqui tem algumas boas condições para a gente gravar. E espero que a palavra de Deus traga realmente boas coisas para o seu coração e principalmente salvação em Cristo. Parabéns para todas as mamães mais uma vez. E hoje eu quero falar sobre perfis de boas mães, né? O perfil bíblico de boas mães. Então, a gente selecionou 4 mães bem diferentes, de épocas diferentes, mas que tiveram um comportamento muito exemplar, um comportamento muito interessante para que você, mãe, possa se inspirar nessas mães para você procurar ser uma boa mãe, né? A primeira mãe que a gente quer falar hoje está lá em Gênesis, capítulo 3. Essa mãe, ela se chamava Eva. Ela é muito famosa porque ela foi mulher de Adão, a primeira mulher que existiu, e também a primeira mãe que existiu. Eva teve um grande desafio pela frente, porque em Gênesis capítulo 3, versículo 20, o Adão coloca o nome dela de Eva, porque Eva significa vida e significa também mãe da vida, mãe de todos os viventes. Então, imagina a responsabilidade, o desafio que Eva carregava por ser mãe de todos os viventes, né? E é interessante também porque Eva não tinha uma mãe, ela não tinha um exemplo de mãe para poder ser mãe. Eva tinha que se virar ali e ser uma boa mãe, a primeira mãe da história, a primeira mãe que existiu. Ela não tinha alguém para poder apoiar, para poder ajudar. E Eva se tornou essa primeira mãe e ela teve que ser muito criativa, ela teve que ser muito corajosa. E a gente sabe também que Eva sofreu como mãe, porque ela teve 2 filhos, né? Caim e Abel, e houve uma briga entre os dois e Caim, infelizmente, ele assassinou o próprio irmão, e a história começou bem complicada para essa primeira mãe, e ela teve que ter muita coragem, ela teve que ter muita fé para batalhar pela família dela. Mas eu quero destacar o versículo 15 de Gênesis, Gênesis 3:15, que lá diz, né, uma promessa que Deus colocou, e eu acredito que isso encorajou o coração de Eva, né? Logo depois da queda, Eva ouviu essa sentença da parte de Deus, né, para a serpente. O versículo 15 diz: porém, inimizade entre você e a mulher, entre sua descendência e o descendente dela. Este lhe ferirá a cabeça e você lhe ferirá o calcanhar, né? Então, aí Deus falando para a serpente, que simbolizava o inimigo de Deus, né, que enganou Eva, mas Eva provavelmente compreendeu essa palavra, e essa palavra é uma profecia de Cristo. E a gente pode ver que Eva, ela pôde pensar um pouco em um futuro melhor, já com uma certa profecia de Jesus Cristo, que Jesus Cristo feriria a cabeça da serpente. Essa feriria o calcanhar, né? A gente sabe que é a morte de Cristo, e Cristo esmagaria a cabeça da serpente, destruiria o poder do inimigo. E esse poder do inimigo já foi visto logo na abertura da primeira família, né? Logo no começo da primeira família. Eva comeu do fruto, ofereceu para Adão, os dois perceberam que estavam nus e começou toda a história do pecado, a história da queda, e a família já começou com esse sofrimento de perder um filho, uma mãe perder um filho, realmente é uma coisa bem difícil. Mas eu quero dar um nome para essa postura de Eva e gostaria que você guardasse esse nome, né? De cada mulher a gente vai dar um nome para você guardar como um perfil para ser uma boa mãe, né? Eu quero colocar o nome de Eva de engenhosa. Por que engenhosa? Porque é uma palavra que denota criatividade, denota invenção, tem a ver com engenharia, tem a ver com criação. Eva teve que ser muito criativa, né? Assim como Adão foi criativo, cuidando do jardim, colocando o nome nos animais, e assim vai, né? Até o nome na própria mulher, né? Eva foi muito criativa por ser a primeira mãe. Então, eu quero colocar esse nome para Eva. Ela era
a engenhosa. Então, guarda esse nome aí. E aí, isso é uma característica de uma mãe exemplar, de uma boa mãe. A segunda mãe que eu quero comentar com vocês é uma mulher que não aparece o nome dela na Bíblia, né? Então, ela é uma anônima. Essa mulher, ela teve uma história bem difícil, né? Uma história bem complicada, né? A história dela aparece no livro de Reis, em 1 Reis, capítulo 3, do versículo 16 até o 28, a gente tem a história dessa mulher anônima. Essa mulher, ela sofreu muito na vida porque, né, ela era prostituta e uma noite ela estava dormindo, ela tinha um bebê recém-nascido de 3 dias, e a outra prostituta que morava com ela também gerou um bebê, só que o bebê morreu, né, dessa segunda mulher, porque ela deitou por cima do bebê, e aí essa mulher, à noite, trocou os bebês, pegou o bebê morto, colocou com essa mãe, essa primeira mãe que eu estou dizendo, e pegou o bebê vivo. Aí, quando essa mãe acordou para dar de mamar, a criança estava morta. E aí elas levaram o caso até o rei Salomão. O rei Salomão foi o rei mais sábio que já existiu, né? Tem todas as qualidades dele lá no livro de Reis. E o rei Salomão tinha que tomar uma decisão, porque as duas estavam brigando na frente do rei. Uma dizia que o filho morto era da outra, o filho vivo era dela, e aquela bagunça. E não tinha como provar, porque só tinha as duas na casa no momento que as crianças foram trocadas. Então a gente vê a dificuldade daquela mulher, né? Que talvez não tivesse uma família, né? Como na época era comum, talvez não tivesse um marido. Então ela tinha vários problemas sociais e ainda mais vem esse problema de ter que defender o próprio filho que ela reconheceu que não era o filho dela, só que ela estava sendo acuada, estava numa situação difícil, muito difícil. E aí o rei Salomão toma uma decisão, né, que ficou famosa pela sabedoria dele. Ele falou para os servos dele: me tragam uma espada. Aí os servos trouxeram uma espada. Aí falou assim: agora vamos dividir a criança no meio, porque uma fala que é dela, outra fala que é da outra, então vamos fazer o seguinte: a gente vai dividir a criança no meio com a espada. Dá metade para uma mãe e a metade da criança para outra mãe, tá tudo certo. Aquilo chocou a mãe real e ela, movida pelo amor, né, que está lá no versículo 26, ela, movida pelo amor, ela disse para o rei: não, rei, não, por favor, não mata a criança, não. Eu prefiro que você dê ela para outra mulher a ver essa criança morrer. Aí o rei falou: pronto, descobri a verdadeira mãe. Pega a criança e dá para essa mãe que falou para não matar a criança. E aí todo mundo ficou admirado com a sabedoria do rei Salomão. E aquela mulher foi embora com a criança dela, com o filho vivo. É uma história que está lá em Reis, né? 1 Reis, capítulo 3. Aí eu quero dar um nome para essa mãe. Assim como Eva era a engenhosa, né? Essa mulher eu quero chamar ela de amorosa. Então, uma mãe tem que ter essa qualidade de ser amorosa. Essa mãe, ela estava arriscada a perder o próprio filho, mas ela preferia que o filho ficasse com essa outra mãe do que ver o filho morto. Esse amor materno, esse amor que é impressionante, né, que tem em uma mãe, essa mãe demonstrou ali. Salomão, com toda a sua sabedoria dada por Deus, sabia que esse amor tem que estar numa mãe verdadeira, e ele chamou, ele provocou esse amor, e essa mulher revelou esse amor. A outra não revelou, a outra mulher, ela falou: divide a criança mesmo e tudo bem. Por quê? Porque não era mãe, ela tinha um coração frio em relação à criança, já tinha perdido seu próprio filho também, e ela estava numa situação que ela não estava nada feliz com a vida, e para ela não importava perder aquela criança porque não era dela. Então Salomão, ele mostrou, chamou essa revelação do coração dessa mãe. Então era uma mãe amorosa. Essa anônima, a gente vai chamar ela de amorosa. A primeira engenhosa, que era Eva, e essa daí amorosa. E essa mulher, ela teve como pode dizer assim, ela teve um privilégio muito grande,
porque ela se encontrou com o rei Salomão, e o rei Salomão era mais ou menos uma figura de Cristo. Então a gente pode ver também que essa moça, essa mulher, né, ela, apesar das dificuldades da vida dela, apesar de tantas coisas que ela passava na sociedade daquela época, ela pôde estar diante do rei e ela teve confiança, ela teve algo foi chamado de dentro do coração dela, diante do rei. Esse amor foi tirado de dentro do coração dela, porque ela estava na presença do rei e ela pôde ter o seu filho de volta vivo, e certamente a vida dela mudou, né? Eu fico pensando como que ela voltou para casa, se ela continuou morando com essa outra mulher, não sei, a gente, né, tem essa liberdade de pensar, mas essa mulher pôde ver o rei. Então, assim como Eva teve a promessa na profecia de que Jesus Cristo viria um dia, e provavelmente Eva né, deve ter ganho confiança e força com isso, essa mulher também, essa anônima, ela pôde ver o rei e através disso despertou esse amor dentro do coração dela, né? Que era uma figura de Cristo ali nessa história. Então a primeira é engenhosa, mãe, e a segunda mãe amorosa. Agora eu quero ver a qualidade da terceira mãe. Essa terceira mãe está no Novo Testamento, está lá em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. E também aparece uma referência a essa mãe num outro texto. Mas vamos primeiro em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5. O nome dessa mãe era Eunice. Então, o texto de 2 Timóteo 1,5 diz, Paulo falando para Timóteo, né? Lembro da sua fé sem fingimento, a mesma que primeiramente habitou em sua avó Lóide e em sua mãe Eunice. E eu estou certo de que habita também em você. Então, aí o apóstolo Paulo falando para Timóteo que ele teve uma ótima avó, que se chamava Lóide, e a mãe dele aprendeu dessa avó a fé, a mãe dele chamava Eunice, e a Eunice ensinou para Timóteo essa fé sem fingimento, essa fé em Cristo, a confiar em Cristo. A gente vê em Atos, capítulo 16, que Eunice, ela era judia. Ela tinha um nome, vamos dizer assim, bem grego, né? Eunike era o nome dela, né? E Nike significa vitória, né? De onde vem uma marca esportiva, tudo. E essa mulher, ela era como se fosse mais que vencedora, o nome dela, né? Parece um nome grego, apesar de que ela era judia. Mas ela era uma judia crente, ela era uma judia crente em Jesus Cristo. E ela era casada com um homem grego. E isso trazia problemas para Eunice, porque Timóteo não era circuncidado. Tinha toda uma questão, né? Você pode conferir lá depois em Atos capítulo 16, versículo 1 e versículo 3. Eunice era judia, crente, judia messiânica, vamos dizer assim, mas era casada com um grego. Isso era um problema também, né? Então a gente vê que Eunice era uma mulher realmente forte, era uma vencedora. Eunice, ela era muito confiante em Cristo, porque o apóstolo Paulo, ele fala destacando a fé sem fingimento, a fé sem hipocrisia, a fé sincera que tinha na avó Lóide, que tinha na Eunice e que tinha em Timóteo. Então, essa fé em Cristo era uma marca muito forte de Eunice. Isso provavelmente era o que trazia força para Eunice suportar as dificuldades de ser uma judia messiânica e de ser casada com um homem grego, que isso era complicado também para a época, e de ter um filho que não era circuncidado, de ter uma postura diante daquela sociedade que estava numa grande transformação religiosa. Eunice era muito forte. Mas de tudo o que a gente tem visto aqui, eu quero colocar o nome de Eunice como uma mulher ensinadora. Eunice era ensinadora, porque ela transmitiu essa fé para o Timóteo, né? Ela era, vamos dizer assim, ensinável, porque ela aprendeu da avó dela, aprendeu da mãe dela, né, da Lloyd, e ela era ensinadora porque ela transmitiu isso para o filho dela, Timóteo. Então, outra característica de uma boa mãe é uma mãe que
é ensinadora, né? Como Eunice foi. Então, a mãe engenhosa como Eva, né? Criativa, tem que se virar, né? Muitas vezes as mães têm que se virar aí, não tem cartilha, não tem alguém para dar um suporte, tem que ser uma mãe criativa, engenhosa, corajosa, né? Muitas vezes as mães têm que ser assim. Ou uma mãe amorosa, né? Como o segundo caso, daquela anônima, é uma mãe que desperta o amor pelo filho, um amor tão grande, né? Que toma umas decisões bem fortes para ver o filho bem, para ver o filho com bem-estar, né? Esse amor tem que ser despertado nas mães, né? Desde a mais tenra gravidez, vamos dizer assim, até a geração, né? Tudo isso, esse amor tem que estar presente. E outra característica de uma boa mãe, biblicamente falando, é que ela é ensinadora, é uma mãe que sabe ensinar. Quantas coisas Eunice ensinou para Timóteo, mas o que está destacado no texto bíblico aí é que ela transmitiu para o filho uma fé sincera, uma fé sem fingimento, uma fé sem hipocrisia. Isso é uma característica de uma boa mãe destacada, né, em Eunice. E agora o exemplo que, assim, eu acredito que resume, que coloca dentro dessa mãe todos esses outros 3 exemplos, está presente nessa mãe. Acho que você já deve imaginar qual mãe que eu quero falar, né? Também está no Novo Testamento. Essa mãe é Maria, a mãe de Jesus Cristo. Essa mulher foi também muito engenhosa, porque na história, quando que uma mulher concebeu do Espírito Santo, quando, né? Essa mulher teve que ser muito criativa, muito corajosa, porque ela estava prometida em casamento e de repente ela se vê grávida. Isso era uma coisa muito complicada para a época, né? Então, assim como Eva, a Maria teve que ser muito engenhosa, né, para se virar ali com uma situação tão nova, né? Anjo falando com ela, teu filho vai chamar Jesus e tudo mais. Ela também era muito amorosa, né? A gente vê o amor que Maria tinha por Jesus, muito grande, né? Quanto ela sofreu, porque na morte de Cristo, imagina também, né? A Maria perdeu o filho, viu ele ser judiado, ser crucificado, morrer, né? E pouco antes da morte de Cristo, a Maria recebeu uma fala de Jesus, né? Mulher, eis aí o teu filho, Jesus falando de João, né? E falou para João, filho, eis aí a tua mãe, né? Então ele deixou o filho, vamos dizer assim, adotivo, para Maria não se entristecer tanto com a morte dele, né? Então a gente vê aí que também Maria, ela teve a sua esperança muito forte no próprio Cristo que ela gerou, no próprio Cristo que ela conviveu, assim como Eva, né, teve a fé no Cristo profético, né, não tinha vindo ainda. Essa anônima, ela teve o amor despertado na presença do rei, que era uma figura de Cristo. Eunice tinha uma fé sincera em Cristo. A gente vê Maria resumindo tudo isso dentro dela, né? Porque ela conviveu, ela gerou e conviveu com o próprio Cristo e ela cria, ela acreditava, tinha sua fé muito firme em Jesus Cristo como Filho de Deus. E a gente vê também Maria como ensinadora, né? Ela era muito ensinadora porque a gente vê que Jesus, com 12 anos, ele já discutia com sacerdotes, já tinha uma sabedoria muito grande, e certamente isso, né, tem a mão, tem a participação de Maria, que ensinou uma fé sem fingimento para Jesus, né? Claro, José participou também, mas hoje é Dia das Mães, a gente vai falar das mães, né? Então Maria, ela teve uma participação de ensino muito grande na vida de Jesus, um privilégio enorme, né, que foi para essa mãe, uma mãe que merece realmente um destaque aqui dessas outras 3, porque eu acredito que nela se concentrava essas qualidades, né? Assim como aquela anônima, ela falou para o rei, eu sou tua serva, né? Lá no 1 Reis, capítulo 3, no versículo 20, ela fala que ela é serva do rei. Maria também, ela fala, né, que ela é serva, porque quando o anjo veio falar com ela, em Lucas 1:38, o anjo fala para ela, né, que ela vai ser mãe de Jesus Cristo e tudo mais, e ela fala, olha, cumpra-se em mim, cumpra-se na tua serva a tua palavra, né?
E a gente vê também em Maria uma humildade, né? Maria, ela ouvia o próprio filho. Isso não é comum. Uma mãe ouvir o filho não é muito comum, né? Obedecer o filho. É claro que isso não é uma norma, né? Maria obedecia ao filho porque ela sabia que ele era o filho de Deus. Maria sabia quem ela tinha gerado. Ela cria no próprio filho como senhor dela. É algo muito complexo, né? Mas Maria, ela, por exemplo, lá no milagre de Caná da Galileia, em João capítulo 2, ela fala, né, que Jesus fala para ela, mulher, né, por que você está falando comigo, que acabou o vinho e tudo mais, né? E aí ela vira para o pessoal, né, João 2, versículo 5, e ela fala, né, façam tudo o que ele disser. A mãe ouvindo o filho, né? É algo que exige uma certa humildade e essa mãe teve isso, né? Claro, gente, não estou falando isso aqui é uma norma para as mães, por favor, não é norma a mãe ficar ouvindo o filho e faça tudo o que ele disser, tá? Não é isso. Só no caso de Maria, essa humildade foi muito destacada. As mães têm que ser humildes, mas humildes em outras áreas, tá? Não de ficar ouvindo o filho, tá bom? Por favor, não vai distorcer isso aqui. Maria era ensinadora, como a gente também já destacou, né? Ensinou Jesus, amorosa, criativa, corajosa, uma mulher muito corajosa, uma mulher confiante. Tudo isso era qualidade dessa mãe. E aí eu fiquei pensando como eu colocaria, como destacar o nome de Maria, que qualidade a gente pode dar para Maria, né? Então, eu dei uma qualidade para ela, baseada no texto de Lucas, Lucas capítulo 1, de 46 até 56, a gente tem ali a adoração de Maria. E por causa dessa adoração, eu acredito que ela se destacou muito, porque ela é vista, né, como bendita entre as mulheres, ela é vista como uma mulher muito famosa por ter tido o privilégio de ser mãe de Jesus Cristo, né? E a gente vê certas qualidades dela, mas ela era uma mulher que adorava Jesus Cristo, que adorava a Deus, né? Uma mulher comum, ela morreu depois, mas ela teve algumas qualidades muito importantes, né? Então eu queria colocar o nome de Maria, um nome incomum, por causa dessa passagem de Lucas 1, 46, 56, que esse título, o título dessa adoração é Magnificat. E o Magnificat é um cântico. Então, eu quero colocar o nome de Maria como a Magnificatória. É um nome meio estranho, né? Mas por que que eu dei esse nome Magnificatória? Porque toda mãe tem que aprender a ser uma adoradora de Jesus Cristo. Toda mãe tem que aprender a adorar a Deus, tem que aprender a entoar cânticos de louvor a Deus. Creio que esse é o maior perfil, maior característica de uma boa mãe, é adorar a Deus, é magnificar o nome de Deus, é levantar o nome de Deus, é a maior característica que uma mãe tem que ter, e depois ela vem sendo engenhosa, amorosa, ensinadora, né? Eu acredito que tem que estar na praticidade da vida isso, mas a principal, eu creio que foi a atitude de Maria de ser uma mãe adoradora, de ser uma mãe magnificatória, né? Aí você pergunta, mas que nome é esse, né? Por que magnificatório? Por causa do Magnificat, de Lucas 1, 46 a 56, e também, não sei se você percebeu, eu coloquei cada nome dessas mães de acordo com a letra do nome delas. Então, Eva, engenhosa, a Anônima, amorosa, a Eunice, ensinadora, e a Maria, magnificatória. Então, para ajudar você a guardar esses perfis, a gente colocou as características, as qualidades dessas mães com primeira letra do nome delas, né? Quem já me conhece já sabe, né? Mas é isso, gente. Então, que vocês guardem essas características de mães, né? Uma mãe engenhosa tem que se virar, né? Mães, vocês são demais, porque tem hora que não tem o que fazer, não tem cartilha, não tem parente, não tem ninguém. A mãe tem que se virar, né? Então, parabéns, mamães amorosas, realmente, vocês mães estão de parabéns, porque vocês são muito amorosas, e eu oro, né, peço aqui para que vocês deixem aflorar esse amor, né, desde a mais tenra gravidez, deixe esse amor aflorar, né,
mesmo numa situação difícil. Pensa no caso daquela mulher que não tinha uma família, da mulher amorosa que a gente viu, era uma família quebrada, uma família difícil. Sabe lá Deus que condições aquela mulher teve aquele bebê, mas mesmo assim ela teve um amor muito grande por aquele bebê, levou a sua gestação, teve o bebê, né? E depois, quando o bebê estava com 3 dias, aí teve aquele problema todo. Mas deixa esse amor aflorar, né? Eu peço que você vá até a presença de Jesus Cristo e deixe esse amor brotar, né? Crescer no seu coração pelos seus filhos. E também ensinadora, né? Eu acredito que é uma grande virtude, né, das mães ensinar o que sabe para os seus filhos. Tantas coisas, né, tem para ensinar, práticas e procedimentos e posturas, mas o principal é ensinar a fé. A Bíblia fala que o principal ensino, né, que a Eunice passou para o filho dela, Timóteo, foi a fé sem fingimento, foi a fé sincera. Esse é o principal ensinamento de um perfil de uma boa mãe, né? E Maria, a mãe adoradora, a mãe que adora Jesus Cristo, a mãe que adora Deus, a mãe que tem esse Magnificat, né? Um trecho tão bonito, né? Que é até uma música que a gente canta nas igrejas, né? Minha alma engrandece ao Senhor, meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador, e assim vai, né? Então, esse Magnificat foi o grande destaque, né? Dessa mãe, Maria, uma mãe magnificatória, né? Podemos dizer assim, que levantava o nome de Deus bem alto, levantava o nome de Cristo bem alto e dizia, né? Fazei tudo o que ele vos disser. Então, se Cristo diz algo, é isso que tem que fazer, né? E Maria, né, quando ela estava viva, ela concordava com isso e ela foi uma mãe que concentrou essas qualidades, né? Então, a gente quer deixar esses perfis bíblicos de boas mães para você nessa noite, tá bom?